Como deve atuar a oposição na Assembleia em 2018, que é ano eleitoral? Nos embates de plenário, o tom já foi sinalizado. Na mensagem de abertura dos trabalhos, o governador Fernando Pimentel atribuiu aos governos anteriores, governos tucanos, parte da crise financeira e fiscal vivida pelo Estado, que ele chamou de herança maldita. Eu converso com o deputado Gustavo Valadares, do PSDB, que é líder da minoria na casa. Bem-vindo, deputado. Eu que agradeço o convite. Deputado, a mensagem do governador e a resposta da oposição, que foi dada, afinal, define o tom do debate entre base e oposição na casa esse ano? Sim, nós conversamos logo depois daquele discurso feito pelo secretário de governo, Odair Cunha, de que ali... O discurso foi lido, né, pelo secretário de governo, pelo secretário que esteve aqui presente, que ali estava ditado o tom que o governo, que o PT adotaria durante este ano e durante a campanha, querendo nos atribuir o desgoverno que vivemos, a falta de pagamento, de compromissos com servidores, os calotes que estão sendo dados em fornecedores do Estado, no Instituto de Previdência, enfim. Ficou bem claro ali que essa será a linha adotada pelo PT. Acho que é uma linha muito arriscada, porque depois de 3 anos de governo, querer ainda jogar a responsabilidade dos maus feitos que estão sendo praticados aí pelos petistas ao longo desses 3 anos de gestão, é querer tapar o sol com a peneira. A população não é boba, sabe que o governador já trouxe à Assembleia e já aprovou por duas vezes aumento de impostos, trazendo isso como a solução da crise e não resolveu, confiscou os depósitos judiciais, mais de 5 bilhões de reais, dizendo que isso resolveria o problema da crise e não resolveu, encaminhou à casa no ano de 2017 projetos e aprovou projetos de questão de negociação de ações de fundos imobiliários, dizendo que isso resolveria o problema e não resolveu. Então a população está cansada de saber que o que vivemos hoje é algo crítico. O Estado de Minas hoje está praticamente insolvente, praticamente falido, por conta do desgoverno, da incompetência, da má gestão do PT à frente do governo. O senhor anunciou que fará uma coleta de assinaturas para a criação da Comissão de Acerto de Contas entre governo e municípios, numa cobrança relativa ao atraso de repasses do governo do Estado para os municípios mineiros. Sim. Qual que é a efetividade desse requerimento? Ele tem realmente efetividade? Tem. Ou esse é um discurso político? Não deixa de ser também. Sempre fui muito transparente, não deixa de ser também. Nós, do Bloco de Oposição, temos batalhado, brigado muito para que o Estado coloque em dia suas contas para com os municípios. E quando eu falo colocar em dia suas contas para com os municípios, não são de repasses de boa vontade do governo, não. São de repasses obrigatórios. A cota-parte pertencente aos municípios do ICMS é um repasse que tem que ser feito compulsoriamente, semanalmente aos municípios. O governo do PT não tem os feito. Da mesma forma como o repasse, a parte dos municípios do IPVA. Os municípios detêm 50% do que se arrecada com o IPVA. E o Estado está recebendo esse valor dos contribuintes e não está repassando aos municípios. Então, isso a gente já vem alertando nós do Bloco de Oposição, já não é de hoje. Agora, esta comissão extraordinária, nós tomamos como base, como exemplo para ela, a comissão que foi criada do acerto de contas do Estado de Minas Gerais para com a União e que surtiu efeito. No final das contas, a União chamou os estados para renegociar a dívida, renegociou. Minas tem hoje uma realidade para pagamento da sua dívida para com a União muito diferente do que tínhamos há 3 anos atrás, quando nós do PSDB, ou há 4 anos atrás, quando nós do PSDB ainda governávamos o Estado. Mudou o indexador, ampliou-se o prazo em 20 anos, tudo fruto do trabalho desta comissão do acerto de contas do Estado de Minas Gerais para com a União. O que nós queremos é a mesma coisa. Se funcionou no acerto de contas do Estado com a União, por que não funcionar dos municípios para com o Estado? Agora, o líder do governo lembrou aqui, aqui no programa que governos anteriores, não só do PSDB, que o atraso em repasses não é uma novidade. É claro que existe um problema fiscal do Estado grave, um problema financeiro mais grave,
que é reputado não só, o governo não só reputa a governos anteriores, mas reputa também a crise financeira que nós vivemos. Mas ele argumenta que essa não é uma novidade, que o governo do Estado, ele muito recorrentemente atrasa, seja de quem for a gestão, repasses aos municípios. Por exemplo, na área da saúde, ele lembrou isso e usou e voltou a dizer que esse é um argumento eleitoral. Não, mas em hipótese alguma, eu faço aqui um desafio na televisão. São muitas as pessoas, são milhares de pessoas que nos assistem aqui. A TV Assembleia tem uma belíssima audiência no estado todo. Qualquer prefeito ou ex-prefeito que tenha tido problema de repasse da sua cota parte do ICMS para com o Estado em qualquer governo, que venha à Assembleia, que eu mesmo pessoalmente denunciarei o governador da época que causou esse problema e pararei de falar do governo atual. E da mesma forma com o IPVA. Isto nunca aconteceu. Isto é apropriação indébita. Isto gera prisão. Isto nunca aconteceu. Repasses, por exemplo, atraso de pagamento de emendas parlamentares, isto acontece sim. O governo está com problema de fluxo financeiro aqui, vamos atrasar em 2, 3, 4 meses o pagamento das emendas parlamentares. De um ano, pode, ao invés de pagar no exercício, paga no início do ano seguinte. Isto já aconteceu. Agora, daquilo que é direito dos municípios, jamais. Isto nunca aconteceu. Agora, o governo anunciou aqui, o próprio secretário de governo, que essa questão vai ser regularizada em até 2 meses. Eles falaram isto no ano passado. Em 2017, os prefeitos fizeram uma primeira manifestação no CREA, aqui em frente à Assembleia. Nesta manifestação, no dia desta manifestação, desse encontro de prefeitos no auditório do CREA, um representante do governo esteve com os prefeitos e disse o seguinte: olha, a questão do transporte escolar, nós estamos pendentes em 5 parcelas. Pagaremos 2 até o início do ano e o restante já no início de 2018. Parará. A questão do ICMS, colocaremos em dia até o final de 2017. A questão da saúde, sentaremos para definir um cronograma e tal. Fizeram esta promessa lá atrás. Não resolveu, não cumpriram o que combinaram. Depois os prefeitos voltaram à Assembleia Legislativa, fizeram a manifestação. Como consequência dessa manifestação, foram de novo chamados ao governo. Tentaram de novo um acordo, não cumpriram. Agora, de novo, a manifestação ocorrida na última semana lá na cidade administrativa teve a participação, se não me engano, um encaminhamento de um representante do governo trazendo prazos para pagamento. Não existe. O governo, gente, está tão enrolado que ele parcelava o salário dos servidores em 3 parcelas. Neste mês agora, de fevereiro, ele vai pagar o salário referente a janeiro em 4. Ao invés de estar melhorando e equacionando os seus problemas, ele está se enrolando mais. O orçamento do ano de 2018 prevê um déficit para este ano de 8 bilhões de reais, arredondando, um pouquinho mais que 8 bilhões. Eles previam isso para o ano de 2017. Fechamos o ano com um déficit de 9 bilhões e 700 milhões de reais. 1 bilhão e 700 milhões a mais. Qual o caminho, qual prefeito que em sã consciência vai acreditar que este governo vai resolver esse problema? Não vai! Eles não dão conta de resolver e cada dia trazem uma ideia nova como se fosse a solução. Essa questão dos fundos imobiliários, que eles já contabilizaram no orçamento de 2018 como receita, 4 bilhões, não tem previsão para ser negociada. E muito mais do que isso. Mesmo que se negocie durante esse ano de 2018, é muito pouco provável que um Estado que está inadimplente com servidor, com fornecedor, com prefeitura, que ele consiga atrair investidores capazes de gerar um recurso para o Estado na ordem de 4 bi. Não vai. O seu campo político aposta nesse grau de dificuldade da gestão de Pimentel que o senhor está relatando e a perspectiva e as dificuldades que os municípios têm, não é? Por conta disso, para buscar a eleição, para buscar fazer o governador do Estado? Nós contamos com todo o desgoverno do PT. Não há nada de positivo nesse governo. Mesmo que o governador apareça liderando as pesquisas. Claro que ele vai liderar as pesquisas agora. Senhores cidadãos mineiros, não se preocupem. Aqueles que
por acaso tiverem acesso a alguma pesquisa agora, nós teremos o governador, obviamente, liderando. Ele é o único candidato colocado oficialmente. Natural que ele seja líder. Não se preocupem, o governo não estará nas mãos deles a partir de janeiro de 2019. Por quê? Agora ele é o único candidato colocado. Temos pré-candidatos, muitos correndo, buscando seus espaços, o que é super legítimo. Mas as definições só ocorrerão no prazo das convenções partidárias, que se dará de julho a agosto. Agora, naturalmente que não dá para esperar para... Isso vai ser anunciado oficialmente. Os partidos do seu campo político vão esperar até lá para decidir? Eu não acredito. Eu acho que a definição... Porque aí, isso não representa um campo aberto para o governador? Quanto mais tempo nós demorarmos a apresentar o nosso nome ou o nosso time que vai disputar, em especial as eleições majoritárias, governador, vice-governador e as 2 vagas ao Senado, mais campo nós estamos dando para quem está no governo. Isso é fato. Eu defendo, e eu acho que essa é a corrente majoritária no nosso grupo hoje, que se resolva, que nós possamos resolver os nomes, quem será o candidato ao governo, a vice-governo e as 2 vagas ao Senado, até o final de março, início de abril, que é quando teremos aquela mudança da janela, aquela brecha da janela, né, para mudança de partidos. Né? Logo depois desse prazo final de mudança de partidos, é o momento de se definir as candidaturas. Se não, nós daremos chance ao azar. E mesmo com todo o desgoverno do PT em Minas, se nós ficarmos nessa... Vem aqui, vem ali, sem definir, nós estamos dando espaço para eles trabalharem. Porque a candidatura, como eu repito, a única candidatura colocada hoje oficialmente, posta, é a do governador. Na verdade, ele nunca se anunciou candidato. Mas precisa? Né? Bom, os outros pré-candidatos também estão colocados. Sim, aí mas é diferente. No noticiário. Ele né? é governador. Vamos falar um pouquinho deles? Vamos lá. Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco é do PMDB, agora é MDB, enfim. Ele é deputado federal, foi candidato à Prefeitura de Belo Horizonte e é um nome que, segundo o noticiário, segundo os bastidores da política, está sendo trabalhado pelo senador Aécio Neves, estaria sendo trabalhado pelo senador Aécio Neves para ser o candidato do seu campo político. E aí isso não fica muito claro se ele iria para há uma discussão de se ele vai para o DEM, ou se ele iria para o PSDB para ser o candidato do PSDB, ou mesmo se o seu campo político conseguiria rachar de fato o MDB ou o PMDB e fazer o candidato Rodrigo Pacheco. Qual é, de fato, esse personagem? Como é que ele está colocado para o PSDB? Tá bem. Quando eu falo aqui, eu não estou falando em nome do PSDB. Eu não tenho a procuração, mas o meu sentimento é o sentimento de um grupo político que é composto hoje pelos partidos que são da oposição aqui em Minas ao governo do PT. PSDB, Democratas, PTB, PP, PPS. Posso estar deixando algum de fora, esse é o perigo da gente citar, né? Mas, assim, esses, com certeza. O Rodrigo é um ótimo nome, é um ótimo quadro. Tem cumprido o seu primeiro mandato como deputado federal na Câmara Federal muito bem, com dignidade, com coerência, com coragem, com postura, com responsabilidade, características que estão faltando ao governador atual. Mas ele não é o único nome. Ele terá, obviamente, e está trabalhando para isso, que se movimentar para ser candidato. Nós já deixamos claro, eu já falei isso pessoalmente a ele, inclusive, que no PMDB a chance dele ser é 0. PMDB, o campo majoritário do PMDB está definido que caminhará com o governador. Mas o senhor acha que o PSDB acolheria ele e não colocaria e aceitaria a condição dele de candidato ao governo do Estado, ele vindo, sendo, digamos, um neófito no partido? Olha, antes da questão partidária e das vaidades partidárias, está o interesse de Minas. Gente, o que nós estamos vivendo é algo muito sério, é algo jamais visto na história de Minas Gerais. Nós nunca chegamos ao ponto que chegamos agora. Mas as lideranças partidárias estariam acima? Claro que sim. Se o dessa percepção, se for, se numa mesa escolher, em que todos os atores envolvidos sentarem e definirem e chegarem à conclusão de que o melhor nome é o dele, ele pode vir para o PSDB, ele pode vir para o DEM, ele pode vir para o PTB, ele pode vir para o PP, ele pode vir para o PPS. Qualquer um desses partidos do nosso time
o receberia muito bem e os demais aplaudiriam ele como candidato. Então vamos Isso pode colocar acontecer. de outra forma. Tem outro nome colocado, Tem. que é colocado inclusive antes, Tem. né, há mais tempo, que é Diniz Pinheiro. Sim. Diniz Pinheiro, a notícia mais recente é que ele estaria se sentindo preterido dentro do seu grupo político. Ele é do PP e estaria disposto a se aliar a Márcio Lacerda, que aparece inclusive nas pesquisas, tem feito um trabalho pelo interior. Márcio Lacerda, que foi prefeito de Belo Horizonte, tem feito um trabalho pelo interior e estaria disposto a se aliar a Márcio Lacerda para formar um outro grupo, um terceiro grupo aí, para essa disputa. Rodrigo Pacheco e Diniz Pinheiro, dentro dessas forças que o senhor mesmo enumerou, dos partidos e tal, qual que é a possibilidade de um ou outro eu diria que ir mais longe? Ou a própria atitude do Diniz Pinheiro fazer com que o PSDB o busque de volta? O Diniz, experiente que tá buscando seu espaço. É muito trabalhador, conhece como poucos o estado de Minas Gerais. Esta realidade que vivemos, ele tem estudado a respeito dela e buscado estudar até quais os caminhos para achar as soluções para a crise que o estado vem enfrentando. Eu não vejo hoje favoritismo de nenhum deles. E o que eu vejo dessa movimentação do Diniz é algo que faz parte, que é natural do jogo político. Ele está buscando seu espaço, foi atrás de alguém, de um outro pré-candidato, que eu também considero do nosso grupo político. O ex-prefeito Márcio Lacerda... Apesar de 2016? Apesar de 2016. 2016 em Belo Horizonte, quando o Márcio para que as Lacerda pessoas possam se entender, afastou, não é que ele se afastou, ele como prefeito de Belo Horizonte reeleito, julgou que deveria lançar um nome dele como candidato em Belo Horizonte. Não chegou ao consenso nem com o PSDB, nem mesmo com outros partidos, e lançou o nome dele. O PSDB lançou o seu, mas não houve agressão entre os candidatos, muito menos ao governo dele. Foi uma campanha muito tranquila. E temos hoje, com o próprio Márcio, uma ótima relação. Se essa terceira... Então, deixa eu só completar. Então, eu vejo hoje 3 nomes colocados, todos os 3 do nosso grupo, muito bem preparados para assumirem o governo. Márcio é um nome, Diniz é um nome, Rodrigo é um nome. E próximo deles ainda temos o nome do senador Anastasia. Pois é. Anastasia seria, se pulverizar, isso pode representar digamos, um fim dessa polarização entre PT e PSDB? Eu acredito que isto não seria para nós o melhor dos cenários, mas poderá acontecer em outubro próximo. Agora, a nossa vontade é que todos estejam juntos. Se o manteria. nome de Anastasia agregaria os demais partidos com maior facilidade, com menos tempo para se sentar e discutir questões pessoais. Deputado? Eu acho que sim. Para o grupo? Eu acho que sim. Até para esses outros pré-candidatos. Acho que até eles mesmos reconhecem isso. Agora, não sendo Anastasia, os outros 3 nomes estão em pé de igualdade. E têm todos eles condição de ser o candidato do nosso grupo. É preciso, neste momento, prudência e juízo a todos os 3. Agora, o senador Aécio Neves sofreu recentemente um forte desgaste junto ao eleitorado. E o que a gente tem visto é que ele, pelo menos no noticiário, é que ele segue com influência e liderança sobre o grupo, sobre o seu grupo político. O que acontece? Isso não é verdade ou é verdade e há um descompasso entre o grupo e o eleitorado? Não. Aécio vive hoje uma realidade muito diferente da que ele vivia há 4 anos atrás. Isso não há como se negar, né? Hoje ele vive uma realidade muito diferente do que ele tinha 4 anos atrás. Ou há 3 anos atrás, pós-eleição de 2014. O momento hoje é um momento diferente. Muito por conta disso, e porque todos nós que vivemos a política do nosso grupo político diariamente, sabendo dessas dificuldades até do próprio senador Aécio, nós estamos buscando assumir papéis, ou um papel que era até pouco tempo atrás só dele. Ele era, e isso não há como se negar, um
um dos grandes, e continua sendo, um dos grandes articuladores políticos do Brasil. Ele tem uma cabeça para se fazer articulação política muito grande, muito forte. Repetir 2016 não é possível em 2018. Eu digo repetir 2016 porque o senador fez o que ele fazia com bastante frequência, foi definir um candidato e colocar esse candidato para o grupo. Esse é o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. Não foi assim. Já em 2016 não foi assim, não foi. No caso de Pimenta? Foi 2014. 2014, eu estou me referindo a 2014. Tá bem. Porque 2016 o nome de João Leite foi discutido já. Não. Aí eu estou usando, é só a data que está errada. Tudo bem, mas o seu referência lapso aí é no Pimenta tempo, da Veiga. Tudo bem, mas o seu lapso no tempo já responde a sua pergunta. Já em 2016, tivemos a escolha do candidato a prefeito de Belo Horizonte de uma maneira diferente de como tivemos em 2014. A escolha do nome de João Leite para ser o candidato do PSDB à Prefeitura de Belo Horizonte passou por uma discussão muito mais ampla do que antigamente se passava. Isso é fato. Muito. Não só por conta do momento que o senador Aécio vive, mas por conta de não estarmos mais no governo. Tínhamos perdido o governo em 2014. Né? Então, vivemos agora uma nova realidade. Nós tínhamos de 2002, das eleições de 2002 até 2014, disputado várias eleições tendo o governo do Estado na nossa mão. Agora vivemos uma realidade diferente. Então, as escolhas de agora, ou a escolha de agora, será feita como foi feita de João Leite em 2016, numa conversa muito mais ampla do que se fazia antigamente. Disputa nacional, vamos falar só um pouquinho para a gente não deixar de fora, né? O nome de Geraldo Alckmin, que é o governador de São Paulo, tem dificuldade de deslanchar nas pesquisas e há muitas dúvidas, inclusive, que são externadas pela mídia, dentro do próprio partido sobre a viabilidade dele. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso já se manifestou mais de uma vez e de uma forma expressa pelo nome de Luciano Huck. Como é que você vê o futuro do PSDB nacional na disputa presidencial? Olha, o nome do governador Geraldo Alckmin é um nome muito forte. As pesquisas de agora, elas são um retrato do momento. Mas se fizermos uma análise daquilo que eram as pesquisas neste período, em outras campanhas e depois durante as eleições, o quadro é completamente diferente. Com os nomes oficialmente colocados, já em campanha, já participando de debates, de programas de entrevistas, essa coisa toda, a realidade muda. O eleitor, Vivian, ele não está se preocupando agora ainda com o candidato que ele vai escolher para presidente, para governador, para deputado estadual, deputado federal. Só nós que militamos diariamente na política que estamos preocupados com isso. O eleitor espera o momento. E como eu acho que Hélio Garcia que falava que tem que esperar a parada de 7 de setembro. Está na cabeça das pessoas, não está não? Lula é um ator desse quadro aí, né? É inegável que é. Sendo candidato ou não sendo candidato, o quadro vai mudar, é claro, é natural. Isso qualquer ex-presidente tem um papel fundamental nisso aí. Huck é um nome. A pergunta está... No PSDB não há essa discussão. Não houve ainda. O ex-presidente Fernando Henrique tem por característica dar as suas opiniões assim, né? Ele fala a opinião dele pessoal, e depois ele leva lá para dentro. Mas ele colocou uma posição pessoal dele. E pode ter gente dentro do PSDB que defende o que ele defende. Uai, por que não? Huck é um jovem que tem uma história muito bonita, de crescimento profissional, é alguém que consegue chegar nas camadas mais baixas da sociedade brasileira, que o PSDB, por vezes, teve dificuldade de chegar. Mas os paulistas vão deixar o Huck sentar na janelinha? Mas quem falou que o Huck será o candidato, gente? Nós estamos numa pressa, nós estamos num período de jogar nomes. Ele mesmo já falou que não será candidato. Será que ele vai voltar atrás da palavra que ele deu aí há 2, 3 meses atrás? Nós não sabemos. Agora, é um baita de um nome. Assim como o do governador também é um baita de um nome.
O governador foi governador de São Paulo, se não me engano, já por 3 mandatos, né? Governa o maior estado do país há 3 mandatos. É um homem competente, tem lá o seu perfil mais sério, mais sóbrio, né? Que por vezes em campanha é questionado por conta disso, enfim. Mas é um nome. E hoje, dentre os nomes colocados, é o único candidato de centro. Nós temos candidatos de direita, candidatos da esquerda e um candidato de centro, que chama-se Geraldo Alckmin. Até agora é o nome colocado. Na minha opinião, isto é algo muito favorável à sua candidatura e ao PSDB. Deputado, é sempre um prazer conversar com o senhor. Prazer Eu fico meu. com pena de encerrar o programa, porque a conversa é muito boa, mas nosso tempo acabou. Muito obrigada. Beleza, eu voltarei outras vezes. Eu conversei com o deputado Gustavo Valadares, do PSDB, ele é líder da minoria na Assembleia. Nós falamos um pouco sobre esse início dos trabalhos aqui, já o embate que se avizinha nesse ano eleitoral entre oposição e base e também sobre eleições, as perspectivas, o campo político que está inserido o partido dele, o PSDB, como é que estão os nomes que estão colocados e as perspectivas eleitorais, inclusive para a disputa do PSDB à presidência da República. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.